Hello galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel e hoje no meu Papo Londres vamos saber sobre o benefício de 500 libras para se auto-isolar, como as variantes estão se comportando, quarentena em hotel para quem chega no UK e ainda a gente tem algumas coisitas para falar. Então acompanhe o vídeo inteiro até o final. Tô de olho, hein? Esse é o... E aí, gente, tudo jóia? Vamos começar falando sobre o esquema do benefício de 500 libras que o governo pode oferecer para quem precisa se isolar ou para quem pegou o vírus. Essa ajuda vem no topo, né, do seu Universal Credit ou de qualquer outro benefício aí que o governo possa já estar oferecendo para você, né, ou para as pessoas. Esse esquema também é analisado pelo governo e autoridades locais, ou seja, pelo seu cônsul. E você precisa aí, né, provar algumas coisinhas, como sua renda, se teu teste foi positivo, né, se foi preciso para se auto-isolar. Enfim, tem umas regrinhas para seguir e eu vou deixar o link da página do NHS, do site do governo, aqui na descrição do vídeo para você se informar direitinho sobre isso. O problema, gente, é que parece que o Boris não vai mais autorizar esse tipo de pagamento porque uma parcela da população que vive low income e não ganha muito não está se auto-isolando por motivos óbvios, porque eles precisam sair para trabalhar, para se sustentar, então não vai adiantar dar o benefício para essa galera se eles estão saindo, né, e desobedecendo o esquema. Então, gente, lógico que não adianta em nada, né, o plano de prevenção contra o vírus, porque as pessoas de baixa renda não vão ficar em casa e vão sair para trabalhar. Mas parece que o esquema do governo vai acabar dia 31 de janeiro e, logicamente, ele não vale, gente, para ninguém que vem do exterior e precisa se auto-isolar por 10 dias. Hello, 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 né? O NHS Test and Trace é um esquema do governo da saúde que liga para você e avisa se você entrou em contato com alguém que testou positivo para Covid, né? Seja no seu círculo de trabalho ou em algum bar ou pub, né, que você frequentou. Muitas pessoas foram negadas essa ajuda de 500 libras e o critério fica com as autoridades locais em analisar a sua situação de trabalho e da sua renda. E se você, por um acaso, precisa de ajuda para procurar um emprego aqui na Inglaterra, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui em cima depois e já aproveita para se inscrever agora no canal e aperta já o like aqui embaixo para esse vídeo. Bom, falando em se auto-isolar, uma pesquisa aí mostra que somente 14% das pessoas ficam em casa, daquelas que foram avisadas para se auto-isolar porque tiveram contato com alguém que ficou positivo ou que tenha testado positivo para a Covid-19. Dessas pessoas que não fizeram o teste para saber se estavam positivas, né, acabaram saindo para fazer compra ou para fazer exercício porque elas não apresentaram nenhum sintoma. Então, o mais indicado é você fazer o exame e saber se está positivo ou não, gente, é lógico. Se tranca em casa, não fique em contato com ninguém da sua família ou amigos que moram na mesma casa. É complicado, gente, realmente, quando você não tem sintomas, mas o mais óbvio é você fazer o exame pelo NHS e saber, né, se você pegou ou não. O lockdown, galera, continua aqui na Inglaterra e o governo vai analisar no final de fevereiro se precisa estender ou não. Na Irlanda vai durar até o dia 5 de março, porque os casos ainda estão aumentando por lá. E o primeiro, gente, o governo quer ver o resultado, né, dessa vacina naqueles que já foram vacinados para analisar se estende ou não o lockdown. E por falar em vacina, gente, alguns cientistas já disseram que não é uma boa ideia dar uma dose da vacina só, né? E depois dar a segunda dose em 12 semanas para ter mais gente aí vacinada. Isso daí serve para a administração da vacina Pfizer. As pesquisas apontam aí que é melhor, gente, é mais seguro dar as 2 doses no período máximo de 6 semanas para Pfizer. Mas a vacina, gente, olha, da AstraZeneca parece dar 70% de imunização na primeira dose. E daí faria sentido usar a AstraZeneca para vacinar mais pessoas somente com uma dose e daí continuar com a segunda dose, né, depois de 12 semanas. Eu acho que realmente seria muito mais eficaz das 2 doses e ter poucas pessoas totalmente protegidas com mais de 90% do vírus aí, porque as pessoas aí, né, para ter 70% ou menos, sei lá, gente, cada um com a sua opinião, né? Eu não sou cientista, não sou a melhor pessoa para dar opinião, mas enfim, essa é a minha humilde opinião. Aqui, 5 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina e vai levar até a primavera aí para dizerem se essas pessoas vacinadas podem ou não transmitir o vírus. A vacina protege, né, quanto ao vírus e os sintomas, mas não dá para saber se as pessoas param de transmitir. As respostas aí vão chegando aos poucos, né, gente? Porque tudo isso é muito novo para todo mundo. Eu só quero que a vacina chegue logo para todo mundo aí, inteiro, né? Principalmente no Brasil, onde a coisa ainda tá feia lá em Manaus, com a galera morrendo sem oxigênio nos hospitais. E o governo Bozo enfrenta aí muita resistência, né, para conseguir negociar vacinas com a Índia e a China. Bozo, gente, agora sim eu vou ficar morrendo de medo quando eu ver um palhaço por aí, né? Esse palhaço tá destruindo com o nosso Brasil. É super ruim, gente, ver os brasileiros, né, o que eles estão passando. Apesar de eu estar aqui na Inglaterra, onde também nada é mil maravilhas, eu sei que eu vou ser vacinado até setembro, de acordo com o governo.
E eu torço para que os meus amigos e familiares aí no Brasil também recebam essa vacina logo, logo, o mais rápido possível. Outro update importante, gente, foi constatado que a nova variante da Inglaterra provou ser 30% mais mortal comparada, né, com o vírus original. Por exemplo, se antes tinha 1.000 pessoas infectadas, 10 morriam, agora subiu para 13 ou 14 esse número, infelizmente. Não se sabe se as vacinas protegem as variantes da África do Sul e do Brasil, mas a vacina protege, de acordo com o anúncio do governo, a variante daqui do UK. Graças a Deus, né, galera? Uma notícia ruim a menos aí pra gente se preocupar. E vamos, gente, aí na luta, né? Vamos ficar em casa, né? Vamos resistir àquele convite para ir em festinha de casamento também, tá? Já avisaram que até maio os bares e restaurantes não devem abrir. Muita calma nessa hora. Se você for convidado para uma festa de casamento, aí fica sabendo que vai pagar 800 libras de multa porque a fiscalização está super, super reforçada. E não me interessa, a gente ter casamento, aniversário, olha, fica atento que as multas serão altas. Antes a multa era de 200 libras para as pessoas que fossem pegas em festas ou lugares com alta concentração de pessoas, 15 ou mais. Agora, os organizadores dessas festas vão ter que pagar mais de 10 mil libras em multa. Então, faz uma festinha aí no seu Zoom mesmo, com segurança, né, gente? E se divirta em casa. Outro update é que eles vão decidir numa reunião na segunda-feira se os viajantes chegando no UK precisam se auto-isolar em um hotel ou não. Assim como acontece já na Austrália, por exemplo. Se esse for o caso, vai preparando seu bolsinho. Mas, enfim, gente, a gente já sabe, não é para viajar se não for extremamente necessário. Hashtag sossega o facho e fica por aí, ok? E eu sei, galera, olha, que é um saco, infelizmente, falar, escutar, né, sobre essas notícias de Covid 24 horas por dia. Então eu vou dar agora um break e falar sobre 5 fatos sobre a Inglaterra para acabar esse vídeo num bom clima, ok? Você sabia que no século XIX as execuções públicas eram atrações turísticas na Inglaterra? As pessoas acompanhavam tudo ali na pracinha como se fosse um show, né, com pipoca e tudo mais. Era praticamente o Netflix daquela época, a gente, pra ver um filme de terror. Aff, Maria, já pensou o desespero de ver alguém ali, gente, sendo morto? Em 1994, o túnel do Canal da Mancha foi inaugurado ligando a Inglaterra à França em uma distância de apenas 34 quilômetros. Ele é o segundo túnel subterrâneo mais longo do mundo e só perde para o túnel de São Gotardo, na Suíça, que passa por dentro dos Alpes suíços, tem 57 quilômetros de extensão. Olha o que é que o rei Henrique III tinha de animalzinho de estimação. Um urso polar. Ai, que lindo! Foi dado pelo rei da Noruega, gente. Foi um presente de grego, né? O urso ficava na coleira e morava na Torre de Londres e ainda saía para nadar e pescar no rio Tamsa. Você já pensou dar de cara, gente, com um urso na beira do rio quando você for pescar? Jesus! Outra curiosidade aí, é muito comum os ingleses passearem pelo cemitério. Esse, né, realmente me surpreendeu, esse fato. Oi, eu tô aqui, gente, fazendo um cooperzinho aqui no cemitério, tá? Já eu tô aí para almoçar. Tchau! E a última curiosidade para vocês sabiam que os Beatles já foi conhecida pelo nome Johnny and the Moondogs? Olha só que legal. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like, né? Se você ainda não deu, assina, vem aqui embaixo também, ativa o sininho. E eu espero ver vocês num próximo vídeo logo, logo. Take care, fique bem. Bye!